Bom dia, quinto ano! Vamos lá dar início à nossa aula numa nova plataforma, agora aqui no YouTube. Vamos? Vamos começar a nossa revisão de língua portuguesa. Trabalhamos nesse bimestre vários gêneros textuais, mas a tia Andréia quis dar ênfase nessa avaliação, o quê? As fábulas. Vamos ler junto comigo? As fábulas são pequenas histórias onde intervém o quê? Animais, ou seja, os animais são os personagens principal dessa história. Eles são os protagonistas. Só que eles ganham, nessas fábulas, características humanas. Sabiam disso? Essas histórias ilustram experiências próprias dos seres humanos, que desta forma se reconhece no comportamento dos animais. E aí, esses animais ganham características humanas. Porém, as fábulas têm o quê? Objetivos. Objetivos? Sim, o que nós conhecemos como moral. Para que eu conto uma fábula? A maioria delas foram criadas para passar sempre para as crianças ideias, propostas, valores. E essas fábulas que nós aprendemos foram bem interessantes, né? Uma delas, bem conhecida, que eu já deixei aí como exemplo, foi a cigarra e a formiga. A cigarra só ficava cantando e a formiga trabalhando. Chegou o inverno, o que aconteceu? A cigarra precisou de quê? De comida e não tinha. E a formiga mandou ela fazer o quê? Cantar, né? Mas essa fábula, como outras, tem o quê? Finais diferentes. E aí fica ao seu critério escolher qual final você acha bem mais interessante. Mas a moral é basicamente o que nessa cigarra e a formiga? Era que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que primeiro fazer o que? As minhas obrigações, os meus deveres, e só em seguida brincar, aproveitar, curtir, né? Depois nós trabalhamos um conteúdo que a tia Andréia gosta muito de falar sobre translineação. Tia Andréia, que palavrão é esse? Não. Vamos lá relembrar? Tivemos uma aula onde a tia Andréia explicou para vocês que translineação é o quê? É quando uma palavra não cabe toda na mesma linha. E temos de fazer o quê? De dividir essa palavra. Eu coloco um pedaço dela, separo elas em sílabas, e aí um pedaço fica em cima e o outro embaixo. Porém, existem algumas regras para que aconteça essa translineação de forma correta. Vamos lá relembrar com a tia Andréia quais são as regrinhas? Nossas regrinhas são assim, ó, algumas regras de translineação. Geralmente separamos as palavras em sílabas. Escola, normal. E algumas têm algumas regras diferentes. Vamos lá observar essas regras? Não se dividem as vogais. A palavrinha 18 não pode se dividir as vogais. Outra regra: os grupos CH, LH, NH também não pode se dividir. Outra regra: quando se dividem as letras RR e SS, elas também ficam o quê? Separadas. Essas não podem ficar juntas. As de cima podiam ficar juntas, devem ficar juntas, não podem se separar. RR e SS devem ficar separadas, elas não podem ficar juntas. Já as palavrinhas que contêm hífen, que é esse tracinho no meio delas, quando eu divido, por exemplo, disse-lhe, o disse fica com hífen e o lhe também fica com hífen na outra linha, na outra sequência. Entendido? Revisado a nossa atividade de translineação, dando continuidade ao nosso estudo de português, vamos lá falar um pouquinho sobre orientações para se consultar um dicionário. Que é isso, tia Andréia? Nada mais, nada menos do que a ordem alfabética. Trabalhamos bastante isso para que vocês tenham facilidade
de achar, de procurar, de encontrar os nomes aonde? No dicionário, de fazer uma consulta ao dicionário. Temos algumas regrinhas. Vamos lá ler junto com a tia Andréia? Ao se consultar um dicionário, é importante observar as seguintes orientações. Quando as palavras começam com a mesma letra, deve-se considerar a ordem alfabética da segunda letra de cada palavra. Começou com a mesma letra, então eu vou olhar a segunda letra e ela vai dar base para me organizar essa lista em ordem alfabética ou fazer a procura no dicionário. Ah, tia, começaram com duas letras iguais. Eu vou olhar a terceira letra. Ah, começou com três letras iguais. Eu vou olhar a quarta letra. Ah, tia, começou com cinco, começou com um monte. Não importa com quantas letras elas se iniciem iguais. Vocês vão achar algo que diferencia uma da outra. Ana Luísa, Ana Lúcia. Ixi, tio, tantão de letras iguais. O outro ficou Lúcia, o outro é Luísa. Ah, então já diferenciou o I do C aí, né? Então, sempre vocês vão procurar algo que as diferencie. E assim vocês vão dar conta de fazer uma consulta no dicionário ou organizar alguma lista em ordem alfabética, tá bom? Bons estudos, boa atividade avaliativa de português. Qualquer coisa, tia André está aí no grupo, tá bom? Beijinhos!